Deus abençoe. Está conosco também, veio de São Paulo, a tia da nossa irmã Dedê, a irmã Euridice. É isso mesmo, irmã? Rondônia? Glória a Deus, veio de longe, que bênção, irmã. Seja bem-vinda também, é uma alegria tê-la conosco aqui também, viu? Em nome de Jesus. A igreja está feliz pela vida das nossas irmãs? Amém? Como a igreja vai receber as nossas amadas esta noite? Sois bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo e voltem sempre. Glória a Deus. Deus abençoe. Não estão em outro lugar, senão na casa do nosso Pai. Então tem toda a liberdade para estar adorando e glorificando o nome dele. Louvado seja Deus. E eu creio que Deus tem algo especial para nós esta noite. Desde o começo do culto a gente já vê um mover do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então nesse momento eu quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia comigo. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. Glórias a Deus. Verso 28. Glórias a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28. Amém, igreja? Glória a Deus. Que assim diz a palavra do Senhor. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Se a palavra qual o Senhor colocou no meu coração, um chamado do Senhor Jesus, não é para um ou para outro, não é para o rico ou para o pobre, o bom ou o ruim, não, é para todos. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Irmãos, é interessante na palavra de Deus, a gente meditando um pouquinho aqui, no capítulo de número 10 de Mateus, o Senhor chama os seus apóstolos e os envia para estar anunciando o reino dos céus. Envia as casas para estar anunciando, para estar curando os doentes, para estar expulsando os demônios, aleluias, e para estar ali anunciando o reino dos céus. E os discípulos vão, e depois eles voltam, anunciando as maravilhas, tudo aquilo que tinha acontecido com eles. Olha, voltaram alegres. Senhor, os demônios se sujeitam a nós, os doentes foram curados, aleluias. Aconteceu tanta coisa, Senhor, e voltaram alegres. Mas o Senhor Jesus disse a ele: olha, eu vos alegrei com isso, mas alegreis porque vocês têm os seus nomes escritos no livro da vida. Louvado seja Deus. Tem seus nomes escritos nos céus, aleluias. Irmãos, o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos chama para fazer a sua obra, mas nós também precisamos dele. Sem o Senhor Jesus nós nada podemos fazer, aleluias. E mesmo nós sendo servos do Senhor, nós não estamos isentos de estar abatidos, de estar cansados, muitas vezes de estarmos oprimidos. Não. Acontece, irmãos. Assim como a chuva vem para todos, assim como o sol nasce para todos, muitas coisas acontecem também com todos, tanto com os bons como para os maus. E o Senhor Jesus aqui no versículo 28 do capítulo 11, Ele faz esse convite a todos: vinde a mim, vinde a mim. Eu sei da minha vida como eu cheguei à presença do Senhor. No momento de angústia, de tribulação, aonde já tinha procurado todos os caminhos possíveis e não encontrei solução.
Mas um dia servos de Deus foram na minha casa e me anunciaram o reino dos céus. Anunciaram o Senhor Jesus, que tudo podia fazer pela minha vida, pela minha família. E Jesus entrou na minha casa, entrou na minha vida, na vida da minha esposa, e fez a obra, irmãos. E hoje estamos aqui adorando a Deus, com gratidão a Ele, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Aleluias. E a Bíblia é tão interessante, irmãos, que ela vem falando de vários homens e mulheres que foram até a presença do Senhor Jesus. No seu momento de angústia, de tribulação, de necessidade, ouviram falar de um Jesus, de um homem que tinha o poder para curar, de um homem que expulsava demônios, de um homem que tinha autoridade de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente vê algumas passagens. Em Mateus 8, capítulo 14, a palavra nos diz que Jesus visitou a casa de Pedro, onde a sua sogra ali estava enferma. E ele tocou nela, orou por ela, aquela mulher que estava enferma com febre. E nesse exato momento que Jesus tocou nela, a sua febre saiu. E ela se levantou e serviu a Jesus. E logo após isso, irmãos, trouxeram muitas pessoas até Jesus. Levaram até Ele muitos enfermos, e todos foram curados. Levaram até Ele muitas pessoas que estavam possessas de demônios, e os demônios foram expulsos. Aleluias. Quando nos achegamos até o Senhor Jesus, algo acontece na nossa vida. Louvado seja Deus. E muitas outras passagens, irmãos. Em Mateus 8 também, ali no comecinho, no versículo 1, a palavra fala também de um leproso, que Jesus estava no monte orando, e quando ele desceu, aquele leproso começou a clamar ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Enquanto Jesus estava lá no monte, fazendo o seu sermão, eu creio que a voz de Jesus ecoava sobre todo aquele vale. E aquele homem creu e disse no seu coração: eu preciso desse Jesus. E ele viu que a palavra de Jesus, Fábio, tinha autoridade. Senhor Jesus, se quiser, pode me purificar. E o Senhor Jesus disse: seja feito conforme tu disseste. Aquele homem foi purificado. Irmãos, o que é impossível para o nosso Deus? Aleluia. O que é impossível? Para aquele homem era impossível ele ser purificado daquela lepra. Mas bastou uma palavra do Senhor Jesus. E pela fé daquele homem ele foi curado. Louvado seja Deus. Aleluias, glória a Deus. E continuando em Mateus 8:5, a palavra fala de que Jesus entrou em Cafarnaum. E um centurião foi até a presença do Senhor Jesus. Olha, irmãos, vinde a mim. Muitas vezes nós queremos que pessoas venham até nós, que Deus envie alguém para orar, profetizar na nossa vida. Aleluia. Muitas vezes nós até nos acomodamos. Ah, irmão, ore por mim. Ore por mim, fulano, que eu estou passando por isso, por aquilo. Presbíteros, orem por mim. Pastor, orem por mim. E muitas vezes nós não oramos por nós mesmos. Mas o Senhor quer que nós façamos a nossa parte, irmão. Nós devemos buscar a presença dEle. É nós que devemos buscar o nosso milagre, a nossa cura. É nós que devemos buscar a libertação, a bênção para a nossa família. Louvado seja Deus. E esse centurião, ele foi até o Senhor Jesus. Chegou até ele e falou: mestre, eu tenho um servo que está ali muito enfermo. Aleluia. E o Senhor Jesus já disse: eu vou até a tua casa. Ele disse: Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, não. Eu também sou homem que estou sob autoridade. E eu digo ao meu servo: vai, ele vai. Eu digo: vem, ele vem. Então o Senhor não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado.
Aquele homem reconheceu as suas falhas, a sua fraqueza. Mas olha a fé deste homem. Mas Senhor, basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olhou a fé daquele homem, igreja, e disse: olha, nem em Jerusalém achei tanta fé. Louvado seja Deus. Seja feita conforme as tuas palavras, aleluias. E naquele mesmo instante, aquele moço foi purificado, foi curado, foi liberto, foi transformado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, e esta noite o Senhor nos convida: vinde a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Venha até o Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aleluias. Aprendam de mim. Não basta apenas ir, mas nós temos que ouvir a palavra do Mestre e aprender dele. Louvado seja Deus. Aprender e praticar aquilo que ele nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que a palavra dele nos ensina tanto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 7, capítulo 7. O Senhor Jesus vem falando sobre oração e traz um ensinamento poderoso. E diz assim no versículo 7 do capítulo 7 de Mateus: peçam e lhes será dado. Aleluias. Acabou a bateria. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Som. Glória. Glória a Deus. Peçam, aleluias, e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta lhes será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta lhe será aberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu marquei umas coisas aqui, irmão, meditando na palavra do Senhor. Pedir fala da necessidade. Aleluias. Fala de necessidade. Só pede quem necessita de alguma coisa. Aleluias. E se nós necessitamos, o Senhor nos fala: peçam. Peçam. Aleluias. Buscar fala de esforço para alcançar. O objetivo de buscar é mais do que pedir. Aleluias. Pedir para você buscar o seu objetivo. Bater fala de insistência. Aleluias. Bater é mais do que pedir ou buscar. Bater é lutar pelo objetivo até o fim. Bater é nunca desistir dos seus sonhos. Aleluias. Igreja, temos que pedir, estar nos pés do Senhor. Mas não basta apenas pedir, temos que buscar também, temos que insistir, temos que fazer a nossa parte. Aleluias. Não adianta apenas pedir: ah, Senhor, eu preciso disso, disso e daquilo, mas nós não fazemos a nossa parte. Se você necessita de um emprego, você vai ter que bater na porta do emprego. O nosso Deus é aquele que abre a porta, sim, mas se nós não vamos levar o nosso currículo, se nós não nos esforçarmos, aleluias, a porta não vai se abrir para nós. Nós temos que bater nessa porta. Louvado seja Deus. E se nós pedir, se nós buscarmos, e se nós batermos, insistirmos, não desistirmos, perseverarmos, irmãos,
a porta que nós precisamos vai ser aberta em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual porta que você necessita que seja aberta. Talvez é uma porta material de um emprego. Aleluias. Talvez é um sonho. Louvado seja Deus. Talvez você está buscando por alguém, por algo, e ainda não aconteceu na sua vida. E talvez a palavra do Senhor vem dizendo: olha, insista, prossiga. Você fala consigo: Senhor, mas eu estou buscando, eu estou pedindo, parece que nada está acontecendo. Mas a palavra vem falando esta noite: continue buscando, continue pedindo, igreja, continue batendo, aleluias, nessa porta que se chama Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele é a porta, igreja, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra fala também em Mateus 7, versículo 24, outro ensinamento do Senhor Jesus. Aleluia. Que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, é o aprender dele, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construiu a sua casa sobre o que, igreja? Sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é a nossa rocha? É o Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Irmãos, e nós construímos a nossa casa sobre a rocha quando nós ouvimos os ensinamentos do Senhor Jesus, quando nós ouvimos a palavra dele, porque ele falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aleluias. Em cada culto, irmãos, que nós entramos, em cada palavra que nós ouvimos, que é pregada aqui neste altar, usando os servos ou as servas do Senhor, é o Senhor nos instruindo, é o Senhor nos ensinando, é o Senhor nos conduzindo, aleluias, a edificar a nossa casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor nos ensinando como fazer, aleluias. Mas o Senhor Jesus continua dizendo também, aleluias, que todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateu com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluias. O interessante nessa palavra, nesse ensinamento do Senhor Jesus, que, irmãos, que o vento sopraram, aleluia, a chuva caiu e os rios transbordaram sobre essas duas casas. Irmãos, as tempestades podem vir, irmão, nas vidas daqueles que não servem e na vida daqueles que servem também. Nós não estamos isentos nessa vida das tempestades, das dificuldades. Quando os varões louvaram aqui a minha vida de mestre, os discípulos estavam com o mestre no barco, e a tempestade veio. Eles tiveram medo. E quantas tempestades já vieram sobre a nossa vida, igreja? E nesse momento nós não clamamos, nesse momento nós não vamos aos pés do Senhor Jesus, somente aquele que pode acalmar a tempestade das nossas vidas, as dificuldades que se levantam. Igreja, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Senhor que é sobre a nossa vida, aleluias. Nós temos um Jesus que está à direita de Deus ali, intercedendo por nós, igreja, nos ensinando, nos conduzindo nesta caminhada. Louvado seja Deus.
e nos ensinando pela sua palavra, igreja. Vinde a mim. Está cansado, está oprimido, está abatido? Não sei como você adentrou aqui esta noite, mas a palavra fala: vinde a mim. Persevere na oração, na busca. Aleluias. Não desanime. Não deixe o abatimento te afastar da presença do Senhor. Mas persevere, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele tem descanso para as nossas almas, igreja. Ele tem descanso para a alma que está abatida neste momento, louvado seja o nome do Senhor. O salmista disse: por que te abate, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? Mas ele mesmo responde: aleluias, a minha esperança está no Senhor Jesus, aleluias. Espere no Senhor Jesus, igreja. Espere no teu Deus, aleluias. Espere somente naquele que pode. O homem pode falhar, a mulher pode falhar, louvado seja Deus. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele não falha, igreja. Ele pode todas as coisas, Ele chega na nossa vida no momento certo. Aleluias. Não é nem antes nem depois, é na hora certa. Aleluias. Muitas vezes podemos estar abatidos, podemos até perder as nossas forças. Não vou no culto. Senhor, não vem ninguém aqui na minha casa. Não vem ninguém orar por mim. Tem momentos, irmãos, que Deus se cala na nossa vida. O próprio Jesus se cala. É um momento de silêncio. É um momento que até mesmo Ele não permite que ninguém vá ao nosso lar. Mas é nesse momento que Ele quer que nós buscamos, que nós perseveramos, que nós nos inclinamos a Ele em busca, em oração. Aleluias. Em buscar a Ele na igreja, em buscar Ele no nosso lar, em buscar Ele no monte. Louvado seja Deus. Porque a necessidade é nossa. Eu necessito, é eu que tenho que buscar. E muitas vezes nós culpamos o irmão, culpamos a irmã, culpamos o pastor, culpamos o líder de departamento. Mas, irmãos, Deus requer de nós. Muitas vezes Deus requer de mim, irmãos, e Deus requer de você, aleluias, que nós busquemos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Ele está falando com todos. É para o crente, é para o pastor, é para o presbítero, é para o macumbeiro, é para todos, igreja. Para todos que se encontram nessa necessidade, nessa angústia, nessa frieza. Aleluias. Porque Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer ter um encontro, louvado seja Deus. Ele quer se manifestar. Aleluias. Porque é só Ele que tem paz. É só Ele que tem alívio para a alma que está abatida. É só Ele, igreja. Talvez a minha oração não vai trazer a paz que você precisa. Mas quando você fala assim: pastor, nunca diga assim, ore por mim, mas diga, me ajude em oração. Porque a palavra diz que 2 orarem na terra, em concordância, será concordado também no céu. Aleluias. Que 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estarei presente no meio. Louvado seja Deus. Aleluias. Irmãos, muitas vezes o Senhor Jesus coloca alguém no nosso lado para nos ajudar, para nos instruir. Aleluias. Mas tem momentos que é só nós e Deus. Tem momentos que é Deus trabalhando aqui dentro do nosso coração. E às vezes o Senhor chama uma vez e nós não damos ouvidos. O Senhor chama de novo e nós não damos ouvidos. Igreja, o Senhor sempre está chamando. Sempre. Eu lembro uma vez, antes de eu me converter, que eu fui para a cidade de Paranapanema, numa festa, rodeio. Gostava muito naquela época.
Olha só, igreja, sair daqui de Itatinga, atravessar a balsa, atravessar o rio para ir em outra cidade, à procura de algo que poderia agradar meu coração, uma festa, com bebida, com muitas coisas mundanas. Chegando lá naquela cidade, pela primeira vez não conhecia nada, estava eu com a minha esposa, meu filho Felipe era pequenininho ainda, deixei com a minha mãe e fomos. E não conhecia a cidade, não sabia onde era a festa. Olha só como Deus trabalha. E chegamos, vimos uma porta aberta, alguém ali na porta e fomos. Era uma igreja, estava tendo culto. Chegando naquele lugar, desci do carro, parei ali em frente, estava lá o diácono que estava atendendo a porta, perguntei a ele, viu, aonde é a festa aqui? Aquele irmão olhou para mim, com um grande sorriso no rosto, e disse, irmão, a festa é aqui, aleluias, a festa é aqui, vem festejar conosco, aleluias. Olha o Senhor chamando, igreja, olha o Senhor chamando. Eu ri, olhei para minha esposa que estava no carro, ela olhou para mim, riu também. É engraçado, né, irmão Vera? Mas Deus muitas vezes nos chama, irmãos, e nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus tem um projeto, Deus tem uma obra a realizar na nossa vida, e está nos chamando, venha, porque o que eu tenho para você é melhor. A festa aqui dentro da minha casa é muito melhor do que a festa lá do mundo, aleluias. A festa do mundo talvez é uma alegria momentânea, passageira. A bebida talvez alegre o teu coração no momento, mas no outro dia uma dor de cabeça, uma ressaca. E quantas coisas erradas, quantas desgraças acontecem por causa de uma bebida. Aleluias. Por causa de algo que talvez nós achamos que vai nos preencher. O vazio, irmãos. Porque quantos estão lá no mundo, nos prazeres da carne, tentando preencher um vazio que tem dentro do teu coração, tentando preencher esse vazio com tantas outras coisas, e se esquecem que tem um Deus que nos criou, que nos formou, e que só Ele tem a verdadeira paz, a paz que, como diz a palavra dele, que excede todo entendimento, a paz do nosso Senhor Jesus. Essa paz a qual o pastor Rodrigo falou aqui no começo. Essa paz que só o nosso Deus tem para as nossas vidas. Aleluias. E quantos estão tentando preencher esse vazio com o mundo? E o Senhor está chamando. E fomos àquela festa. Aquele irmão, vem cá, irmão, festeja conosco. Eu não, quero ir na outra. Vem, não. Bom, o melhor lugar é aqui. A verdadeira festa, a verdadeira alegria está aqui, mas se o irmão quer ir em outro lugar, explicou o caminho e fomos. Lá teve briga, teve uma pessoa quase esfaqueou a outra na nossa frente. Lá o adversário estava trabalhando, irmãos, e o Senhor Jesus estava falando, vinde a mim, venha. Eu demorei para entender o chamado do Senhor Jesus, demorei. Eu só cheguei a Ele quando as minhas forças se acabaram, quando a minha força do meu braço não podia, quando o meu dinheiro não podia comprar mais, aleluias, quando os remédios não deram conta, quando o médico falou, olha, para nós não tem jeito, aí sim nós demos ouvidos ao chamado do Senhor Jesus, vinde, irmãos, e fomos. E quando encontramos a presença de Jesus, essa verdadeira presença, essa verdadeira alegria, aleluias, na casa de Deus nós somos curados, na casa de Deus nós somos restaurados, louvado seja Deus. Na casa de Deus, igreja, nós fomos transformados. Na casa de Deus nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E para a honra e glória do Senhor, já faz 18 anos, irmãos, que colocamos os nossos pés na casa do Senhor para não tirar mais, aleluias. A verdadeira alegria, igreja, está na presença do Senhor. E o Senhor no dia de hoje continua chamando, vinde a mim,
Vinde, venha. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Aleluias. Se for no mercado e tiver sede, você vai ter que comprar uma água. E é caro, igreja. Aqui onde nós estamos, temos água abundante. E nós vamos no mercado, é caro. Mas o Senhor tem a água da vida, louvado seja Deus. E é de graça, irmãos, louvado seja Deus. Basta nós irmos à fonte, que é o Senhor Jesus, buscar. E essa fonte é acessível a todos. A todos que querem. A todos, igreja. Aleluias. A todos. Se você chegou aqui com sede essa noite, as águas da vida estão sendo derramadas nesse lugar, igreja. Aleluias. Basta você vir beber, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. A palavra diz que Ele tudo fará. Tudo. Tudo é tudo. Quando o Senhor fala tudo é tudo, igreja. Qual é a tua necessidade esta noite? Qual é o teu clamor? O que você vem pedir na presença do Senhor? Uma coisa eu sei, Ele é fiel, igreja. Ele é fiel na minha, Ele é fiel na tua vida. Esta noite Ele quer preencher o vazio da tua alma. E se você veio em busca de um renovo, se você veio esta noite em busca de uma cura, se você veio esta noite pedindo para que Deus venha preencher o vazio da tua alma, eu tenho uma notícia boa para você. O nosso Senhor Jesus está aqui. Aleluias. Ele conhece a tua necessidade. Aleluias. E Ele pode realizar o desejo do teu coração. Ele pode. Nesta noite, talvez você entrou aqui angustiado, agoniado, mas esta noite Ele tem alegria, tem paz para o teu espírito, tem consolo para a tua alma e tem renovo para a tua vida, igreja. Aleluias. Você crê nesta palavra? Amém? Você crê mesmo? Louvado seja Deus. Então vinde essa noite. Eu quero fazer uma oração juntamente com a igreja. E aqueles que necessitam de algo da parte do Senhor, vem até aqui ao altar. O altar é lugar de resposta, louvado seja Deus. Se tem alguém aqui necessitado esta noite, com sede do Senhor, venha aqui à presença do altar esta noite, aleluias. Venham buscar desta água, louvado seja Deus. Você que precisa de um renovo, louvado seja Deus. Talvez você chegou aqui com um sorriso no teu rosto, mas só Deus sabe como está a tua alma, como está o teu coração esta noite, louvado seja Deus. Eu já estou aqui diante deste altar, e o Senhor está convidando essa noite: venham, vinde a mim os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, aleluias, e eu vos aliviarei, aleluias. Eu tenho descanso para a tua alma, louvado seja Deus. Deixa a vergonha de lado, aleluias. Todos nós necessitamos, igreja, mas o Senhor opera sobre a vida daquele que tem fé, daquele que rompe a barreira, daquele que pede, daquele que busca, daquele que bate, daquele que persevera, louvado seja o nome do Senhor. Vem, igreja, aleluias. Aquele que precisa do milagre essa noite, venha. Aquele que vem em busca de alguém essa noite, vem aqui diante do altar e profetize sobre essa vida, profetize sobre a sua família, sobre o seu filho, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o nosso mestre está aqui esta noite para operar nas nossas vidas. Vinde a mim, vinde, vinde, vinde a mim, diz o Senhor, que estão cansados e oprimidos, está angustiado, está batido, está sem força. O Senhor tem renovo para a tua alma. O Senhor está chamando: vinde a mim, vinde até a presença do altar, aleluia. Oh Deus querido, Deus amado, é do altar que o Senhor decreta a bênção sobre a tua vida. Vamos orar, igreja. Você que necessita, vem aqui, aleluia. Você que está aí no seu lugar, se levante, se ponha de pé.
Estenda as tuas mãos e vamos orar neste momento. Vamos clamar a Deus, vamos apresentar a nossa vida. Apresente a tua família, apresente a tua necessidade diante do Senhor. Oh, glórias a Deus. O Senhor tem renovo, o Senhor tem um bálsamo essa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso mestre, Senhor Jesus. E por essa palavra que o Senhor nos deu essa noite, nós oramos, Senhor. Aqui estão teus filhos, aqui estão tuas filhas, Senhor, diante deste altar, vieram buscar a tua presença, a tua face, Senhor. Estão aqui diante deste altar, derramando a sua vida diante dos pés do Senhor, colocando as suas necessidades, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, o seu cansaço, o peso que estão carregando, Senhor, estão colocando aqui diante deste altar, Senhor. Porque, ó Pai querido, Pai amado, a tua palavra diz: vinde a mim, lançai sobre mim as suas ansiedades. Oh Deus, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Pai. Que o fardo de cada um esta noite venha cair aqui diante deste altar, Senhor. Todo o peso que estão carregando, que já não aguentam mais, colocamos diante do altar, Senhor. Todas as angústias, as tribulações. Oh, meu Deus querido, Deus amado, que a vida, Senhor, tem trazido sobre esses homens, sobre essas mulheres. Oh, Deus, nós derramamos diante de Ti, oh, Pai. Oh, Senhor da glória, neste momento, Pai, nós profetizamos, Senhor, renovo, Senhor. Profetizamos cura, profetizamos libertação, Senhor. Profetizamos renovo sobre essas vidas, Senhor, oh Pai. Profetizamos paz, alegria. Profetizamos a Tua bênção, Senhor. Profetizamos, Senhor, diante do Senhor, a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, Senhor. Profetizamos, Senhor, a cura, a libertação, o renovo, o fortalecimento, as bênçãos do céu, Pai. Profetizamos, Senhor, ó Deus querido, Deus amado, o renovo, Senhor. Oh Deus querido, Deus amado, profetizamos a Tua paz, profetizamos a alegria do Teu Espírito, Senhor, ó Pai. Força, renovo, consolo, Pai. Oh Deus querido, Deus amado, Teu Espírito Santo esteja fortalecendo a cada um dos irmãos, ó Pai. Restaurando a fé, Senhor. Meu Deus querido, Deus amado, Senhor, trazendo alívio, trazendo consolo, Pai. Trazendo, ó Pai, esperança, Senhor, ó Pai querido, Pai amado. Trazendo, Senhor, um fardo leve, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, trazendo cura, Senhor. Cura da alma, cura do Teu Espírito, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Restauração, meu Deus. Oh, Pai, porque a Tua obra é completa, Senhor, ó Pai. Oh, Senhor da glória, vai fazer a Tua obra sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã esta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus de poder e de glórias, meu Deus que conhece a nossa vida, Pai. As nossas angústias, as nossas tribulações. Mas em Ti nós confiamos, Senhor. Em Ti nós nos derramamos esta noite na presença do Teu Espírito Santo. Porque é de Ti que vem o consolo, é de Ti que vem o renovo, é de Ti que vem a vitória, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, para o lar, para a família, para o nosso ministério, Senhor, ó Pai. Oh Deus, para, Senhor, as adversidades que vêm, sobre as afrontas do nosso adversário, Senhor. Oh Pai, mas o Senhor é Deus que acalma a tempestade, Senhor. O Senhor é Deus que está no controle do nosso barco. E é na autoridade, no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e profetizamos sobre a Tua igreja, Senhor. A paz que excede todo entendimento, o renovo, a cura da alma, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, na Tua presença a tristeza tem que soltar da alegria, Senhor. Eu profetizo tristeza, vai embora, tristeza, em nome do Senhor Jesus. E a alegria do Teu Espírito Santo venha preenchendo esta noite o vazio da alma. Aleluia. Cuida do Teu povo, Senhor. Abençoa Teus filhos. Abençoa Tuas filhas, Senhor.
traga renovo, restauração, Pai. Oh Deus, purifica mesmo, Senhor. Tira todo o pecado, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que as tuas palavras, o teu chamado, Senhor, venha penetrar nesse coração, porque a tua palavra diz, Senhor, que ela é como espada, Senhor, espada de 2 gumes que penetra entre as juntas, entre as medulas, oh Deus, na divisão da alma e do espírito, e que a tua palavra essa noite venha penetrando, ó Pai. Oh meu Deus querido, Deus amado, que vidas venham, Senhor, reconhecer as suas falhas, e venham, Pai, se colocar na tua presença. Oh meu Deus querido, Deus amado, a Bíblia nos diz, Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a tua graça, Senhor. E a tua graça nos envolve aqui esta noite, ó Pai. A tua graça derramada sobre a tua igreja, Senhor. A tua graça, diz a tua palavra, ela nos basta, Senhor. Oh, meu Deus, vem a tribulação, vem a luta, vem a angústia, mas a tua graça nos basta. Paulo tinha um espinho na carne, Senhor. Orou ao Senhor 3 vezes, mas o Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta, igreja, aleluia. E sobre a graça dele, debaixo da graça dele, oh Senhor da glória, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, porque Ele nos ama, louvado seja Deus. Nós somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu por nós. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores, porque Ele já suportou aquela cruz. Nós somos mais vencedores, oh Deus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas afrontas. Oh Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor. Oh meu Deus, e que esse povo esta noite seja abençoado, vidas que adentraram aqui enfermas, que sejam curadas, almas que entraram, Senhor, aqui abatidas, que sejam esta noite renovadas, fortalecidas, ó Pai, que venham transbordar de alegria, alegria do Teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra é fiel, e o Teu Espírito neste lugar, a presença dEle é real no nosso meio, e o Senhor está trabalhando sobre a vida de cada um que crê, em nome de Jesus. Abençoa Teu povo, Senhor, abençoa essas vidas, Senhor, que vieram aqui diante desse altar, a cada necessidade. O Senhor é o Deus que supre, Pai. O Senhor é o Deus que cura as enfermidades físicas, as enfermidades do coração, as enfermidades da alma também, Senhor. Derrama da Tua cura, derrama do Teu bálsamo. Que cada vida essa noite seja abraçada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pegue na mão do teu irmão, da tua irmã que está do teu lado. Aleluias. E neste momento profetize sobre a vida dele. Vamos orar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ore, profetize sobre a vida desse irmão, dessa irmã que está do teu lado esta noite. Abençoe essa vida em nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus por esse irmão, pela vida dessa irmã que está do teu lado. Aleluias. Porque nós também precisamos de intercessores. Oh Deus, ore essa noite, profetize sobre essa vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, feche o corredor, igreja, aleluias. Feche o corredor esta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Felipe, desça daí de cima, vem aqui embaixo também, pega na mão de alguém, aleluia. Irmã Cristiane, vem aqui também na porta, segure na mão de alguém também. Irmão Toninho, vem aqui, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todos, irmãos, vamos orar, vamos interceder um pelo outro em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos essa noite, ó Pai. Nós já te pedimos, o Senhor conhece a nossa necessidade, Senhor. Mas nesse momento nós oramos pela vida do nosso irmão, da nossa irmã que está do nosso lado. Nós oramos pelos obreiros desta casa.
Nós oramos pela vida, Senhor, dos nossos músicos, dos levitas dessa casa. Nós oramos pela vida dos visitantes. Nós oramos pela vida de cada membro, de cada um que aqui está, Pai. E nós profetizamos as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um, Pai. Meu Deus, eu não sei a necessidade, mas o Senhor sabe. E o Senhor é Deus provedor. E nesta noite, visita o meu irmão. Nesta noite, visita, Pai, a minha irmã, Senhor. Consola esta alma batida, Pai. Abençoa a sua vida, seus projetos. Abençoa a sua família, Senhor. Oh, Deus, abençoa seus sonhos. Ainda que muitos dizem que não vai acontecer, ainda que muitos tentam, Senhor, oh Pai, como fizeram com Isaac, entulhar os seus poços, mas, ó Pai, o Senhor é o Deus, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, que é um Deus provedor. Se entulharem um poço, nós vamos cavar outro e vamos achar água, porque é o Senhor que está na nossa frente. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ouvir a Tua voz a cada dia, em seguir os Teus passos, os Teus projetos para a nossa vida, Pai. Porque, meu Deus, uma certeza eu tenho, Senhor, que enquanto nós damos um passo para o Senhor já está, Pai, com os braços abertos vindo ao nosso encontro. O Senhor não abandona e nunca abandonará ninguém, Senhor. O Senhor sempre está conosco, porque a Tua palavra diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu Pai, o Senhor está com a Tua igreja, meu Deus. Meu Pai, o Senhor continua abençoando, Senhor. Meu Deus, o Senhor continua trazendo a salvação, Pai. Ajuda Teu povo, Senhor, a desviar dos maus caminhos, Senhor. Ajuda Teu povo, Senhor, ó Pai, a libertar, Senhor, ó Pai, ó Senhor da glória, de todo tipo de pecado, de tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo venha convencendo, porque é o Teu Espírito Santo que convence o homem, a mulher, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. E nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua paz sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos irmãos que estão aqui conosco, Pai, porque o Senhor é a cabeça e nós somos o Teu corpo, Senhor. Oh Deus, e todos são importantes para o Senhor, não tem maior, não tem menor, não, Senhor, todos são importantes, todos são especiais, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Assim nós oramos, Senhor, profetizamos a bênção, a cura, a libertação, o renovo, Senhor, para cada vida, Senhor, e que Teu Espírito Santo, Consolador, Abençoador, esteja, Pai, oh Deus querido, Deus amado, abençoando a cada vida que está aqui esta noite, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, Te agradecemos, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aqueles que creem, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe os nossos irmãos. Deus abençoe as nossas irmãs esta noite, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem na Sua vitória, na Tua bênção esta noite? Que vão sair daqui mais do que vencedores, para a glória do Senhor. Você crê, igreja? Glória a Deus, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Neste momento, nosso irmão Fábio vai estar dando os avisos. Louvado seja Deus. Logo após, estaremos dando a bênção apostólica e voltando para os nossos lares abençoados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos avisos aqui rapidamente, quarta-feira, às 19h30, sai com a UFEDAC, e a presidência pediu para avisar a Petrolândia, vai ser entregue um acessório da roupa. Tem um nome, mas não sei o nome, né? O acessório, por isso todos os acessórios aqui, né? Para não pagar amigo. Na terça-feira, às 19 horas, está escrito a oração, né?
Aqui na igreja, na quarta-feira, às 19h30, culto de cura e libertação. Na quinta-feira, o ensaio com o Ministério de Louvor, na igreja, às 19h30. E no domingo, o culto de Santa Ceia do Senhor, que eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu dar a bênção apostólica, tem alguém que está aqui no nosso meio, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou se tiver alguém que está afastado dos caminhos e deseja retornar, se tiver alguém, levante a sua mão, quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus, entregar sua vida a Ele, ou quer retornar para os caminhos do Senhor? Não tem ninguém? Glórias a Deus. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Se põe de pé, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Levante as tuas mãos juntamente com a minha. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, que esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, que toda a igreja diga amém, que toda a igreja diga amém. Nos despedimos com a paz do Senhor Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Está terminado, com essas mãos lindas e abençoadas, vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.